Boa tarde, pessoal. Na semana passada nós falamos sobre as ferramentas da qualidade e dentro das ferramentas da qualidade nós falamos sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele é uma ferramenta utilizada para planejar e colocar esse planejamento em ação, executar esse planejamento e depois melhorar o que a gente planejou e o que a gente conseguiu executar, manter e melhorar o que a gente conseguiu realizar e executar. O MASP, o PDCA, ele pode ser usado de duas maneiras. E uma delas é o PDCA como utilizado como MASP, que é o método de análise de soluções de problemas. Então, hoje nós vamos juntar a aula passada com a aula de hoje, falando como o PDCA pode ser usado e algumas nomenclaturas que a gente precisa saber no decorrer desse processo, ok? Então, o PDCA como MASP. Quais são as nomenclaturas que a gente precisa saber no decorrer desse processo? Processo e produto. A gente tem que saber a definição de processo e produto. Então, processo e produto, eu trouxe a definição de acordo com a ABNT, NBR e ISO 9000. Processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transforma insumos, ou seja, entradas, em produtos de saída. Logo, o que é produto? Produto é o resultado do processo. Automaticamente, produto é o resultado de um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos em saída, ok? O que é organização? A organização ela é vista e caracterizada como um processo. Por quê? Porque ela tem entrada de sair, ela tem entrada de produto, ela tem os insumos entrando e saindo com o produto final, que é o que vai para o consumidor. Então, as organizações, elas são vistas e caracterizadas como um processo. Automaticamente, elas compõem um fluxo de produção de bens ou fornecimento de serviço. Então, ela vai vender um produto final ou um serviço que ela produz. Devem ser acompanhadas constantemente. E o que é esse acompanhamento ou controle de processo? É a essência do gerenciamento em todos os níveis de produção. O primeiro passo é a compreensão da relação causa e efeito. Existem inúmeras causas que podem influenciar um efeito, tá? Um único problema. Entendam o efeito como um problema, né? E as causas, tudo aquilo que pode gerar ou melhorar este problema. E o que é gestão de processo? A gestão de processo, ela exige a definição de itens de controle e itens de verificação, que para vários autores falam sobre itens de controle e itens de verificação, certo? Então, Campos 92, ele fala que itens de controle são índices numéricos estabelecidos sobre o efeito de cada processo para medir a qualidade. Eu estou dando número visível para isso. Os itens de verificação são índices numéricos estabelecidos sobre as principais causas que afetam um determinado controle, tá? O ERCEMA em 95, o que são itens de controle? São características mensuráveis de como o processo é gerenciado. E itens de verificação são as principais causas que afetam um determinado controle de processo mensurável. E Delarete Filho e Drummond em 94, itens de controle, medidas para mensurar, principalmente o desejo dos clientes, e os itens de verificação são as causas que são potenciais problemas e devem ser acompanhados. Então, o método PDCA, pessoal, a gente viu nas outras videoaulas, nossa, ele tem uma origem grega e ele deriva de meta e odos, tá? O nome deriva de meta, da palavra grega meta e odos. Meta significa além de e odos, caminho. Logo, é o caminho para chegar a um ponto além do caminho. O método PDCA é um método que pode ser usado
para manter os resultados ou para melhoria contínua, tá? Então, quando eu uso o método PDCA para manter o que eu já consegui e melhorar os resultados, ou seja, melhoria contínua, eu tenho o fluxo desenhado conforme a figura, tá? Então, em cima, eu tenho o PDCA desenhado para manter o processo, tá? Então, eu vou aplicar o PDCA, vou planejar, vou executar, vou verificar e vou atuar. Quando eu atuo, eu vou passar para melhoria, porque eu vou verificar, conhecer o meu padrão, tá? Agora eu preciso melhorar. Então, eu vou executar o trabalho de acordo com o padrão, eu vou verificar o trabalho e a relação do serviço e eu vou atuar. Então, você vai sempre fazendo isso. Só que chega um determinado momento que você quer melhorar novamente. Então, você vai planejar, executar, verificar e atuar. Você está melhorando. Agora, você vai manter este processo. Então, você vai conhecer o padrão que você já fez, atuou. Agora, vamos analisar e ver se está bom. Você vai executar, você vai verificar e você vai agir. E aí o que vai acontecer? Você vai querer uma hora melhorar novamente. Então você vai planejar e assim sucessivamente. É um ciclo. Então, em alguns desenhos vocês vão ver que a gente tem uma escadinha, tá? Você aplica o PDCA para melhorar o seu processo. Depois de aplicar o seu PDCA, você tem um padrão novo, né? Então agora você desce para o SDCA. Então o PDCA ele tem várias versões, tá? Então você aplicou o padrão novo, você desce para o SDCA. Esse SDCA você vai tornar uma rotina, ou seja, manter o que você já aplicou, tá certo? Então essa é a forma com que o PDCA ele é usado para manter e melhorar os resultados. Você aplica o PDCA para melhorar e aplica o SDCA para manter o seu processo. Depois de um tempo, você quer melhorar novamente, PDCA e SDCA para manter o seu processo. E aí o PDCA, que é o foco da nossa aula, ele pode ser usado como uma solução de problemas, tá? Então, ele pode ser usado numa metodologia que a gente chama de métodos de análise de solução de problema. É um PDCA, só que ao invés de 4, nós temos 8 etapas. Tudo bem? Quem inventou foi o MASP, foi o John Dell. E o que ele fala? Que o homem não pensa a menos que tenha um problema para resolver. Baseado nisso, temos um PDCA em 8 etapas, que é conhecido como MASP, Método de Análise de Solução de Problemas. É uma metodologia para solucionar problemas de forma estruturada e sistemática. Foi criado pelo professor John Dewar. O método se divide em 8 fases, seguindo a linha base do ciclo PDCA. Então, vocês vão ver que a gente vai dividir o P, D, C e A em 8 etapas. Usa ferramentas de qualidade adequadas a cada fase. Então, todas aquelas ferramentas que a gente viu, fluxograma, lista de verificação, Pareto, espinha de peixe, folha, plano de ação, e aí a gente pode ver mais algumas, eles são usados aqui no PDCA como MASP. Então, você tem um problema, que é o resultado indesejável de um processo, você vai ter este problema. Aí você tem um processo, que é um conjunto de atividades pré-estabelecidas, que recebe uma entrada, que a gente já falou, né, de acordo com a ISO, agrega valor e gera uma saída para um cliente interno e externo. E aí você tem uma análise do processo, uma sequência de procedimentos lógicos baseada em fatos e dados que objetiva localizar a causa do problema detectado, ok? Então, quais são os objetivos? Determinar a causa fundamental de um problema, conhecer as causas principais de um item de controle que se deseja controlar. Então, a gente pegou o PDCA e dividiu ele em 8 partes. Identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Todas essas 4 partes primeiras, elas estão no P, de planejar.
Então, eu vou identificar o problema, você vai escolher o problema e mostrar a sua importância. Você vai observar como esse problema ocorre. Você vai analisar por que o problema ocorre. E você vai fazer um plano de ação. Você vai executar para arrumar, consertar e acabar com o problema, ok? Aí você vai ter uma ação, garantir que a execução do plano está sendo feita lá no D, tá? De do. Aí lá no check, você vai ter que você vai verificar. Então, o problema foi resolvido ou não com esse plano de ação. Se o problema não foi resolvido, você não entra no A de agir, porque você não pode padronizar, que é a próxima etapa, 7. Então, se você chegou no 6, verificou que o seu plano não solucionou o seu problema não foi resolvido, você tem que voltar lá para o 2, observação. O que está acontecendo que está fazendo esse problema existir, tá? Então, você segue até o 6, resolveu o problema? Continua no ciclo. Não resolveu o problema? Volta lá no item 2 e refaz e planeja tudo novamente, ok? Aí você vai para o 7, padronização, e 8, conclusão. Então, o primeiro fluxo, parte 1, identificação do problema. É escolha de problema, tá? Então, você vai ter que avaliar para ver qual é o problema que está acontecendo. Então, você vai determinar objetivos, meta. Então, o que você vai observar? Um problema é o resultado indesejável de um processo. Esteja certo de que o problema escolhido é o mais importante, baseado em fatos e dados. Não imagine que você tem um problema e vá tentar resolver. Tenha fatos e dados de que você realmente vai resolver este problema. Tudo bem? Esse problema é importante. Você precisa resolver este problema. Seguindo o fluxo ainda no processo 1, tá? No planejar, identificação do problema, você vai usar gráfico, relatório, lista de verificação. Qual a frequência que o problema acontece? Como esse problema ocorre? O fluxo 3, ainda da identificação do processo, do problema, é mostrar perdas. Vocês têm que mostrar que a empresa está perdendo dinheiro com esse processo, tá? Com esse erro que você está querendo fazer um MASP nele. Então, o que será que está se perdendo? Custo? Qualidade? Quanto que está se perdendo? O que é possível ganhar quando eu aplicar o sistema PDCA como método de análise de solução de problema? Fluxo 4 ainda na identificação do problema. Qual que é? Gráfico de Pareto. Por quê? Porque você vai pegar tudo que você fez numa lista de verificação e vai colocar num gráfico para ver quais são os problemas poucos vitais e quais são os problemas muito triviais. Porque a gente sabe que os poucos vitais é que devem ser corrigidos agora sim, de última hora, ok? Então você vai observar, permitirá priorizar temas e estabelecer metas numéricas viáveis. Subtemas também podem ser estabelecidos se necessários. Não se procuram causas nesse item. Preste atenção, pessoal. Nós estamos ainda no P e na primeira parte do P, identificação do problema. O P do PDCA no MASP tem 4 partes, então cuidado, você não está procurando causa. Primeiro, você está tentando descobrir o problema, o principal problema, e justificar este problema, ok? As causas serão procuradas lá no processo 3, tá certo? Então, você vai nomear, você vai montar uma equipe, ok? Então, você vai ter que montar equipes de trabalho para solucionar o seu problema. Então, você vai nomear a pessoa responsável ou o grupo responsável e um líder, propor uma data limite para a solução do problema. Aí, nós passamos ainda para o P, só que para o observação, processo 2 do P. Descobrir as características do problema através de dados. Então, importante aqui, quanto mais tempo você gastar aqui, mais fácil será para resolver o problema. Por quê? Significa que você
coletou muito, observou muito, sabe ajudar, sabe um caminho para resolver o problema. Não salte essa parte, observe, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? Estratificar um problema em período, turno, manhã, tarde e noite, turno diurno, noturno, vespertino, tipo de erro, tipo de defeito. Então, tudo, homens e mulheres, idade, tudo isso você pode estratificar. Vejam quais são as melhores formas de estratificar o seu problema. Descubra exatamente o que está causando aquele problema. Você faz uma lista de verificação para coleta de dados, faz um gráfico de Pareto, prioriza os temas mais importantes e retome para o seu processo. Observe o problema sob vários pontos de vista. Manhã, tarde, noite, dias da semana. Os resultados são diferentes em partes diferentes de uma peça ou lugares diferentes. Os resultados são diferentes dependendo da matéria-prima, produto, material utilizado. O indivíduo, que turno, que operador, faça as perguntas baseadas no 5W1H para coletar dados. Construa vários tipos de gráfico de Pareto, conforme de grupo, definidos na estratificação. Então, quanto mais dado, melhor. Quanto melhor você reescrever e colocar no papel esses resultados, melhor vai ser para você visualizar os erros. Descubra as características do problema através de observação no local. Pessoal, a gente não descobre erros se a gente não descer na fábrica e ver o processo de produção funcionando. Então, nós precisamos ir a fundo, conhecer a linha de produção. Não simplesmente tentar colocar tudo no papel sem conhecer a linha de produção, ok? Então, você deve ser feita não no escritório, mas no próprio local da ocorrência, para a coleta de informações suplementares que não podem ser obtidas na forma de dados numéricos. Utilize vídeos, utilize fotos, tudo que você achar importante. Faça um cronograma, uma meta e um gasto orçamentário, tá? Estime um cronograma para servir de base para o andamento das atividades. Esse cronograma pode sair pode fugir? Pode, mas você tem que ter um cronograma e tentar seguir à risca, tá? Não tentar alterar. Estimar um orçamento, definir uma meta a ser atingida. Você sabe que tem um problema. E agora, o que você quer? Tá? Como você quer resolver? Você tem 30% de perda, mas você quer chegar a quantos por cento? 15%? Qual a sua meta? Então, o processo 3 agora do planejar. Analise. É aqui que você vai analisar, não é lá na identificação do problema. Lá você só estava querendo descobrir o problema. Analise. Brainstorm, diagrama de causa e efeito, por que está acontecendo um problema, discuta com a sua equipe, bata um papo, converse, forme grupo de trabalho, envolva todas as pessoas que contribuem naquela produção. As reuniões devem ser participativas, as pessoas têm que poder falar, elas não podem ficar com medo nem com vergonha. Use o diagrama de causa e efeito, anote o maior número possível de causas. Estabeleça a relação de causa e efeito entre as causas levantadas. Escolha das causas mais prováveis, tá? Então, você vai usar diagrama de causa e efeito. As causas assinaladas na tarefa anterior têm que ser reduzidas para eliminação das causas menos prováveis, baseadas nos dados levantados no processo de observação. Aproveite também as sugestões baseadas na experiência do grupo. Priorize as causas mais prováveis. Então, você debateu, tem um monte de causa. Agora você vai organizar, você pode juntar todas, aglomerar 3 palavras em uma só. Organize isso. Análise de causas mais prováveis. Então, você vai coletar novos dados usando a lista de verificação, vai analisar dados usando gráfico de Pareto, diagrama de relação, histograma,
Testar as causas. E aí você vai colocar tudo aquilo que você separou em gráficos, em novas listas de verificações depois que você executar o serviço para ver se está tudo certo. Visite o local onde atuam as hipóteses. Vá no local especificamente onde os erros podem estar acontecendo. Colete informações. Estratifique as hipóteses. Colete dados. Use gráfico de Pareto para priorizar o diagrama e relação para testar a relação entre hipótese e efeitos. Análise. Tá? Ainda no processo 3, dentro do P. Houve confirmação de alguma causa mais provável? Com base nos resultados das experiências, seja confirmada ou não a existência da relação entre o problema e as causas mais prováveis. Tá? E aí, retorna a análise. Se você responde a pergunta, é um diagrama, houve confirmação de alguma causa mais provável? Sim, continua. Não, retoma a análise. Escolha as causas mais prováveis. Lá no item 3 também. Você volta no início e resolva, ache as causas prováveis. Refaça seus paretos, reorganize. Teste de consistência de causa fundamental. Quais são as ferramentas que a gente pode usar aqui? Existe evidência técnica de que é possível bloquear? O bloqueio geraria efeitos indispensáveis, indesejáveis? Se o bloqueio é tecnicamente impossível, ou se pode provocar efeitos indesejáveis, pode ser que a causa determinada ainda não seja a causa fundamental, mas um efeito dela. Transforme a causa em um novo problema e volte ao primeiro passo. Então, você consegue, existe uma técnica que é possível bloquear o problema? Sim. Então, continua, se o bloqueio é tecnicamente impossível ou não pode provocar efeitos indesejáveis, pode ser que a causa ainda não seja a causa fundamental. Então, se você respondeu que não, você vai ter que retornar para a análise. Passo 1, retorne para a análise. Agora, se você tem um bloqueio, transforme e continue. Se é tecnicamente impossível, alguma coisa aconteceu com essa causa. O seu problema está acontecendo, ele tem que ter uma solução. Então, volte lá na definição de causas, no passo de análise, tudo bem? Plano de ação. Então, aqui no P, nós identificamos o problema, observamos, analisamos e vocês têm que responder as perguntas. As suas causas são realmente as prioritárias? Se não, você tem que seja observar novamente. Alguma causa pode ter passado, mas você tem que chegar nas causas prioritárias do seu problema. Para quê? Para você fazer um plano de ação. Tudo bem? Então vamos lá. Plano de ação. É a elaboração da estratégia para agir em cima do seu problema, para solucionar o seu problema. Certifique-se de que ações tomadas sobre as causas fundamentais e não sobre os seus efeitos. Pessoal, nós temos que resolver causas. Se a gente resolver o efeito dela, a causa ainda existe. Então você vai continuar tendo problema, tá? Certifique-se de que as ações propostas não produzam efeitos colaterais. Se ocorrem, adote ações contra elas. Proponha diferentes soluções. Analise a eficácia e o custo de cada uma. Escolha a melhor. Elabore o plano de ação para o bloqueio e revisão do cronograma e orçamento final. Então, você pode fazer uma discussão em grupo, brainstorm invertido, brainstorm, faça um 5W, um cronograma, quanto custa, tá? O que será feito? Quando será feito? Quem executará? Onde será feito? Mas você já tem todas as causas, então você já sabe responder essas perguntas. Por que será feito? Detalhe ou delegue o detalhamento de como será feito. Como será feito é muito importante. Determine a meta a ser atingida e quantifique. Determine itens de controle
e verificação dos diferentes níveis envolvidos. 5, aí a gente saiu do P e nós fomos para o DO, tá? Então, aqui no P eu planejei, eu identifiquei o problema, eu observei, eu analisei, descobri as minhas causas e eu gerei um plano de ação, ok? Agora eu vou executar, eu vou agir no meu plano de ação. Você vai treinar as pessoas no MASP. E elas têm que entender. Lembrem-se, a gente já falou em outras aulas. As pessoas, elas precisam entender o que está acontecendo. Elas precisam saber que fazem parte do controle de qualidade. Então, divulga o plano de ação, faz reuniões participativas, faça técnicas de treinamento, certifique de que as ações necessitam da ativa cooperação de todos. Mostre isso para todos. Dê especial atenção às ações. Apresente claramente as tarefas, as pessoas e a razão por que elas devem ser executadas. Certifique-se de que todos entendam e concordam com as medidas propostas. Plano de ação e um cronograma que deve sempre ser cumprido, tá? Pode ter um erro? Pode, mas quanto mais vocês cumprirem o cronograma, mais os funcionários vão entender que você faz essas ações de qualidade e essas ações são importantes e você segue essas ações. Você, executor da qualidade, não pode ser a primeira pessoa a fugir da regra da qualidade, tá? Quem trabalha com qualidade tem que ser o primeiro a exercer a qualidade, ok? Durante a execução, verifique fisicamente no local em que as ações estão sendo efetuadas. Todas as ações e os resultados, bons ou ruins, devem ser registrados para que forme um histórico das atividades. E aí a gente foi lá para o C, tá? O C, ele é formado pela verificação. E aí? Você agora vai verificar se o que você planejou e o que você agiu está bom? Se solucionou o seu problema, tá? Então, você vai ter que comparar os seus resultados do antes e do depois. Pareto, carta de controle, histograma, você vai fazer listas de verificações, você vai fazer tudo de novo para comparar os seus resultados. Você precisa chegar à conclusão que melhorou. Deve-se utilizar os dados coletados antes e após a ação. Por quê? Você coletou antes para identificar o problema, observar e analisar lá no planejamento. Agora, na ação, você vai aplicar de novo e você tem que comparar esses dados. O que eu fiz melhorou? E aí, posso padronizar? Os formatos usados na comparação devem ser os mesmos de antes e depois. Você não pode mudar. Você vai comparar, pessoal, são duas coisas iguais. Então, o que você fez aqui no planejamento, você tem que fazer aqui na verificação, para realmente comparar os dados. Converta e compare os efeitos em valores monetários. Mostre para o seu chefe que você fez, mas que agora está bom. Você está deixando de perder, por exemplo, se a gente estiver trabalhando para diminuição de processo, de perdas durante o processo. Então, você gastou com a qualidade, mas você está aumentando o lucro dele quando você caiu de 30% para 6% de desperdício, tá? Listagem dos efeitos secundários. Então, toda alteração do sistema pode provocar um efeito. Quais são esses efeitos? Eles foram positivos? Eles foram negativos? Vocês têm que escrever. Se foi negativo, a gente tem que saber para mudar. Se foi positivo, a gente tem que saber para manter o sistema agora funcionando. Gráficos demonstrativos para você comparar o antes e o depois, tá, pessoal? Aí você pode usar histograma, gráfico de linhas, os histogramas como gráfico de barra, né? Verificação da continuidade ou não do problema. O problema ainda existe? Então, foi aquela primeira pergunta que eu falei. Agora a gente está verificando. O problema existe? Você tem que responder aqui que não. Aí você pode continuar para o set de padronização.
Se você chegar à conclusão que o seu problema existe, que você não conseguiu bloquear o problema, ou seja, suas observações, suas análises, seu plano de ação, sua verificação, nada disso funcionou. Por quê? Porque o seu principal problema já identificado continua existindo. Ou seja, se você aqui na verificação verificar que o seu bloqueio não alterou, não mudou o seu problema, não arrumou o seu problema, o que você tem que fazer? Voltar lá na observação. Porque você já identificou o problema, certo? O seu problema já está identificado, só que você não conseguiu resolver. Então, todas as reuniões que aconteceram não foram suficientes. Você tem que retornar lá no planejamento, observar de novo. Por quê? O que a gente falou muito lá no planejamento, da observação, na análise? As causas. Quais são as causas? Você detectou realmente as principais causas? Você não trabalha no efeito, pessoal. A gente trabalha na causa. E você eliminou a causa do problema? Não. Se você verificar que não acabou o problema, você não conseguiu achar a causa principal. Quando o resultado da ação é não satisfatório, quanto esperado, certifique de que todas as ações planejadas foram implementadas conforme o plano. Quando os efeitos indesejáveis continuam a ocorrer, mesmo depois de executada a ação do bloqueio, significa que a ação tomada foi falha. Isso acontece, pessoal. Não tem problema, isso acontece. E aí o que você vai fazer agora? Vai voltar lá no planejamento. Item 2, observação. Por que não item 1? Porque o problema você já sabe que ele existe. Agora não tem como você tirar, o problema não existe mais, vai deixar de existir se o que vocês fizerem for melhorar, se servir como um bloqueio efetivo. Do contrário, você tem que começar tudo de novo, tá? Por isso que chama ciclo. Você está sempre voltando e sempre fazendo para melhorar. E por isso que é uma melhoria contínua. Você não para, ele não para, tá? Lembre lá do nosso primeiro modo de usar o PDCA. Para manter e melhorar continuamente. Você faz uma melhoria, mantém a melhoria, faz a melhoria. E aqui só estratifiquei em mais etapas, ao invés de 4 eu tenho 8. Então, o meu planejamento é mais detalhado, vou executar uma ação. Então, se você chega na verificação e viu que o que você planejou como bloqueio de um problema não serviu como bloqueio de um problema, você tem que voltar lá no seu planejamento. Porque alguma coisa, desde a observação do seu problema, não deu certo. Vocês possivelmente não acharam as causas reais do problema. Então você vai se perguntar aqui: o bloqueio foi efetivo? A causa fundamental foi efetivamente encontrada e bloqueada? Utilize informações levantadas nas tarefas anteriores para precisão. Se a solução foi falha, retorna ao processo 2, observação, tá? Lá no P, a etapa 2 que a gente fez, tá? Então, o bloqueio foi efetivo? Sim, eu vou continuar para padronização. O bloqueio foi efetivo? Não. Então, você vai retornar ao processo 2, observação. Tudo bem? E aí, a padronização. O bloqueio foi efetivo? Foi efetivo. Então, a gente padroniza. Estabeleça novo procedimento, revise o antigo 5W. Por quê? Agora, revise o seu plano de ação, né? Agora, você tem que manter, padronizar, porque você descobriu um problema lá na sua atividade 1, tá? E agora você eliminou esse problema. Fazendo atividade 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu eliminei o problema, então agora esse processo tem que ser padronizado desse jeito, porque desse jeito o problema não existe. Defina claramente o que, quem, quando, onde, como e por que as atividades estão sendo incorporadas ao processo. Às vezes você está aumentando um serviço em uma etapa, em um setor, mas você então tem que colocar, revisar o seu plano, justamente para mostrar para as pessoas que essa adição de atividade
está fazendo com que esse problema não ocorra, não aconteça, ok? Verifique se as instruções, determinações, procedimentos implantados no processo devem sofrer alterações antes de serem padronizados, baseado nos resultados obtidos no processo 6. Tudo bem? Na verificação. Se possível, crie mecanismos à prova de falhas. Comunicados, circulares, reuniões são as formas que vocês vão avisar que o sistema mudou e que agora você tem um novo fluxo, uma nova padronização para eliminar X problema. Evite possíveis confusões. Estabeleça a data de início da nova sistemática, quais as áreas que serão afetadas para que a aplicação do padrão ocorra em todos os locais necessários ao mesmo tempo e por todos os envolvidos. Eduque e treine sempre os seus funcionários. Pessoal, a gente já vem falando isso há algumas aulas, tá? Treinamento, aprendizagem, educação não é igual para todo mundo. As pessoas, elas precisam constantemente serem treinadas. Então, crie um cronograma de revisões, de treinamento, de atualizações dos seus funcionários. Trabalhe os seus funcionários, tá? Garanta que os novos padrões ou alterações sejam transmitidos a todos os envolvidos. Não fique apenas na comunicação através de documento. Exponha as razões de mudanças. Se possível, dê o treinamento no próprio local onde atividades serão executadas, para a pessoa ver o que ela vai fazer lá no local de atividade mesmo. Certifique de que os funcionários estão aptos a executar o procedimento operacional padrão. Providencie documentos no local e na forma que forem necessários. Faça auditorias, pessoal. Para a gente acompanhar o processo, nós precisamos fazer auditorias. Então, façam auditorias. Auditorias internas. Vocês vão se auto-auditar, tá? Vocês vão se auditar. Por quê? Para vocês descobrirem se está tudo bem, se está acontecendo, se o padrão realmente foi implantado, se o problema não voltou, tá? Então, faça as suas auditorias. Evite que um problema resolvido reapareça devido ao não cumprimento do problema. Estabeleça um sistema de verificações periódicas. Delegue o gerenciamento por etapas. Acompanhamento supervisor periodicamente. Acompanhe a sua turma, acompanhe o supervisor do processo para verificar o cumprimento dos procedimentos operacionais padrões. Então, acompanhe as pessoas. Garanta, através de auditorias e de acompanhamento, que esse problema que você identificou lá no passo 1 não vá voltar a se repetir. Mas para isso você tem que acompanhar, tudo bem? Conclusão. Análise dos resultados, demonstração gráfica, vai mostrar, vai falar que deu certo, vai mostrar que agora vocês não perdem, não tem um reprocesso de 30%, mas apenas de 6%. A gente vai padronizar isso para depois melhorar. Então, analise e avise e comunique, tá? Relacione o que e quando não foi realizado e também os resultados esperados. Buscar a perfeição por um tempo muito longo pode ser improdutivo. A situação ideal quase nunca existe, portanto, delimite as atividades quando o limite de tempo ideal for atingido. É o ideal para vocês, pessoal? 0% de reaproveitamento quase não vai existir. Ele pode ser muito baixo quando a gente trabalha com, por exemplo, 6 Sigma. Mas 0, não. Aí nem o 6 Sigma, né? O 6 Sigma nós temos pouquíssimos defeitos, quase 0. Mas isso então pode ser considerado a perfeição? Sim, tá? A situação ideal é a que vocês têm que trabalhar, depois trabalhar em cima para ficar uma nova meta. Qual que é o novo ideal? Tudo bem? Então agora o novo ideal, depois que eu padronizei, pode ser a aplicação de um sistema 6 Sigma para diminuir os erros ao quase 0. Aplique o MASP no que for importante, tá?
É uma metodologia de análise e solução de problemas. Então, se você tem um problema que o simples PDCA de 4 etapas não está resolvendo, vá lá e aplique o MASP. Ele é demorado, ele é trabalhoso, mas ele é muito bom, tá? Reavalie os itens pendentes, organizando-os para uma futura aplicação do MASP. Se for preciso, reaplique novamente o MASP. Tudo bem? Tenha uma reflexão, tá? Pare e analise o que foi feito, a sua equipe, o que você precisa, o que você vai planejar agora. Uma reflexão cuidadosa sobre as próprias atividades da solução dos problemas. Por que aquele problema estava acontecendo? Analise as etapas executadas do MASP nos seguintes aspectos: cronograma, houve atrasos significativos ou prazos folgados demais? Quais foram os motivos? Diagrama de causa e efeito, sua elaboração foi superficial? Isso dará uma medida de maturidade da equipe envolvida? Quanto mais completo o diagrama, mais habilidosa é a sua equipe. Houve participação de todos os membros? As reuniões ocorreram sem problemas, brigas, sem o pessoal faltar, sem imposições de ideias? A distribuição de tarefa foi bem realizada? Avalie o processo. Se teve briga, foi porque o supervisor fez uma distribuição errada? O chefe da equipe não deu serviço demais para um do que para outro? Avalie, reflita sobre o processo que você acabou de fazer com seus funcionários. O grupo ganhou em conhecimento? O grupo melhorou a técnica de solução de problemas? Usou todas as técnicas necessárias possíveis? Uma vez que os resultados planejados foram alcançados, pessoal, é fixada a padronização do processo e conclui-se a aplicação do método. Você já refletiu para saber o que você vai fazer, mas você já atingiu o seu resultado. Você padronizou, você fixou, você conseguiu chegar no item 7, tá? Padronização e 8, conclusão. Mas não percam e não desistam, não deixem de realizar a etapa de reflexão. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima.